Muito bom. E agora, o momento que todos estavam aguardando. Com muito carinho, eu recebo aqui no palco Gustavo Guanabara. Oh! Obrigado, meu amigo. Valeu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ah, que legal, cara. Que legal estar aqui em Brasília. Ó, vou botar para filmar aqui que eu sempre esqueço. Tem uma história legal para contar para vocês em relação a Brasília. No ano passado, eu viria para Brasília na Campus Party. Quem estava aqui ano passado? Eu estaria aqui. Só que a minha filha tinha acabado de nascer 2 dias antes. Então fica marcado na minha memória que eu não consegui vir para Brasília por um ótimo motivo. Acho que vocês me desculpam, né? Mas estou muito feliz de estar aqui de novo. É a segunda vez que eu venho aqui para Brasília para palestrar na Campus Party. E eu estou muito feliz, cara. Obrigado por todo o carinho que vocês têm por mim. Infelizmente, eu não consigo mais ficar andando na Campus Party como eu andava antigamente, mas é devido a vocês. Obrigado por vocês não deixarem eu andar na Campus Party. Valeu de coração. Rafa, cadê meu apresentador? Tá funcionando? Tudo certinho? Vamos lá? Olha só. Importante dizer, essa é a primeira vez que eu estou apresentando essa palestra. É a primeira vez. Então, conto com a colaboração de vocês. Vocês estão sendo beta testers dessa palestra com muito carinho, de verdade. Essa palestra começa com 2 coisas bem idiotas mesmo. Vai parecer idiota, mas lá na frente vai fazer sentido. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou pai da Olivia, professor de tecnologia, cientista da computação. Eu criei o canal do Curso em Vídeo em 2013 para ensinar programação para quem estava começando. E eu criei um clone meu com IA. Não esse aqui, esse foi criado com IA também. Eu criei um assistente virtual que tira a dúvida dos meus alunos. E até hoje eles usam para estudar. As coisas idiotas que eu falei foram o seguinte... Não essas 3 coisas, não são 3 coisas idiotas, né? Eu sou diretor educacional da Hostnet hoje, com muito orgulho, muito carinho, fundador do Curso em Vídeo, e eu trabalho na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, onde hoje eu saí de sala de aula, estou na diretoria de ensino, tentando fazer coisas acontecerem, né, no âmbito online, numa fundação. Quem é funcionário público aqui sabe o quanto é difícil tentar mudar as coisas, e graças a Deus eu estou tentando. A coisa idiota está aí, ó. Eu queria pedir... Vamos fazer uma pesquisa, aproveitar que o Tonico estava aqui perguntando coisas para vocês. Vocês vão fazer uma escolha aqui agora. Lá na frente, vamos ver se vai dar certo. Escolham aí, gato, urso ou cachorro. Acho que eu escutei mais cachorro. E o que o cachorro vai estar fazendo? Bebendo água, leite ou refrigerante? Água. Cachorro bebendo água. Guarda aí que minha memória é péssima. Cachorro bebendo água, assistindo televisão, andando de patinete ou surfando? Surfando. Então, beleza. Vamos lá. Cachorro bebendo água, surfando. Vamos ver se dá certo a inteligência artificial aqui. Eu tenho uma iniciativa chamada Curso de Inteligência Artificial. Quem aqui já viu? Não é muita gente. Vocês têm um trabalho de casa para fazer. Eu lancei no ano passado. Inclusive, no próximo mês, no iniciozinho do mês, vai sair o 2º módulo já. Para quem gosta de não começar logo no início. Começa agora, no início de agosto, o 2º módulo de curso de IA, onde a gente vai ensinar a fazer assistentes. Então, é bem legal mesmo para qualquer pessoa. O nome dessa palestra é IA-PQP. Fiquei muito feliz. Obrigado, Campus Party, por ter aceitado o nome. Porque geralmente o cara fala assim, não vou botar palavrão. Mas não é palavrão. IA-PQP é o nome da minha palestra. E o nome dela, na verdade, o nome completo... Alô? O nome completo é Inteligência Artificial para qualquer pessoa. Porque inteligência artificial é algo que todo mundo está falando, mas só a galera mais técnica acaba utilizando. Acredito que a grande maioria aqui esteja utilizando. Eu vou dar até algumas dicas. Essa apresentação é dividida em alguns momentos. A gente vai falar sobre fundamentos, que às vezes você quer ensinar IA para explicar IA para alguma pessoa e não tem o jeitinho de explicar. Eu já estou fazendo isso há algum tempo, né? Tendo jeitinho para explicar as coisas. Vim aqui fazer isso para vocês. Logo em seguida eu vou mostrar para vocês como conversar com a IA, uma maneira mais simples. E a terceira e última parte eu vou dar algumas dicas de ferramentas, inclusive algumas que eu estou testando e usando profissionalmente. Eu vi que o Iberê veio aqui também no lançamento e falou algumas ferramentas de IA. A gente conversa muito, graças a Deus eu consigo dar algumas dicas também para o Iberê, fico feliz pra caramba. Inclusive, eu acho que eu vou mostrar uma que ele usa, que ele descobriu assistindo uma palestra minha, eu fico feliz também. Segunda parte idiota.
Vou fazer uma pergunta, vai parecer idiota, mas lá no final, o último slide, eu tenho certeza que vocês vão entender. Alguém aqui conseguiria fugir de um guepardo? Levanta a mão. Quem tem... hoje eu tô no pique, eu conseguiria fugir. Um guepardo, aí ó, temos um corajoso, eu acho corajoso. Um guepardo, ele corre a 160 km por hora. Eu acho que a gente não consegue correr dele. Mas se eu falar para você, eu vou mostrar na prática, olha isso. Isso aqui é uma simulação do Usain Bolt, o homem mais veloz do mundo, correndo contra um guepardo. É uma simulação óbvia, o guepardo estaria atrás dele. Olha o tempo que vai levar até o Usain Bolt passar pela linha de chegada. Ou seja, está provado que a gente não conseguiria. Mas se a gente tiver um carro de fórmula elétrica, inclusive eu conheci ontem 2 empreendedores maravilhosos que estão trazendo a fórmula elétrica para o Brasil. O carro de fórmula elétrica, ele chega a 400 km por hora. Ou seja, um guepardo não teria chance. Se tivesse um carro de fórmula elétrica, a gente conseguiria fugir do guepardo. Beleza? Aí você fala, pô, Guanabara, mas aí você vai estar roubando. Não está roubando. O ser humano, ele é um criador de ferramentas. Nós somos criadores de ferramentas, eternos criadores de ferramentas. E aí, não adianta você ter a ferramenta e não saber usar. Alguém aqui sabe dirigir, já dirigiu um carro de fórmula elétrica? Eu não dirigi. Adianta eu ter um carro de fórmula elétrica aqui e falar assim, ó, tá vindo um guepardo aí. Então já era. Eu não sei ligar, não sei nem como liga. E não tem um botão, tipo, ligar. Não tem start-stop no carro. Eles ligam lá por... Enfim. A gente tem que saber usar as ferramentas que são nos dados. E quem aqui está usando IA no dia a dia? Levanta a mão. Foi o que eu imaginei. Tem que saber usar. Não adianta chegar naquele negócio, não, IA não é coisa do... não vai tirar meu emprego. Esses papinhos meio esquisitos. Tá? Todo mundo aqui usa. Se você veio de Waze para cá, você usou IA. Se você recebe notificações, quando você entra na Netflix, você escolhe sua série, a thumb foi escolhida para você, pelo seu gosto. É inteligência artificial. Seu Gmail, imagina que todo e-mail que você recebesse, você tivesse que ir na caixa de entrada. Não é assim também. Então, tudo isso daqui que eu estou falando leva inteligência artificial e já leva um tempão. É porque IA virou famoso agora, mas já é usado há um tempão. Vamos lá, fundamentos. Inteligência artificial. Acho que a palavra artificial todo mundo sabe o que é, né? Aquilo que não é natural. Aquilo que não é natural é artificial. Inteligência. Alguém já parou para pensar a palavra inteligência de onde vem? Vem do grego, de intelligere, que é a junção de inter e eligere. Inter é entre e eligere é escolher. Você fala, pô, não faz tanto sentido. Faz sim, porque olha só. Intelligere, inteligência, é a capacidade de escolha de um indivíduo entre várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. Ou seja, se você tem várias opções, escolhe uma e ela é a melhor opção, você foi uma pessoa inteligente, concorda comigo? Eu vou ficar lá fora ou vou assistir a palestra do Guanabara? Vim assistir a palestra do Guanabara. Foi uma decisão inteligente, porque o Tonico falou que se não tivesse cheio aqui, ele não me chamava mais para o ano que vem. Obrigado por vocês me garantirem mais um ano de Campus Party. Então, eu posso dizer que inteligente é aquele que sabe escolher a melhor alternativa entre áreas. Concorda? Concordamos? E como que a gente escolhe as coisas? Como que nós, seres humanos... Eita, perdi aqui o sinal. Beleza, vou ficar mais por aqui. A gente escolhe as coisas usando esse lindão aqui. O nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, existem vários neurônios, várias conexões, e essas conexões tomam as decisões pela gente. Os cientistas, até hoje, eles não sabem exatamente como isso tudo é feito, mas a gente já sabe que são as sinapses, que são as ligações entre as células cerebrais que fazem a gente tomar decisão. Nos computadores, não existem essas células. Então, não tem como um computador ser inteligente da mesma maneira que a gente é, porque a anatomia é diferente. Nós, seres humanos, a gente chega a uma solução, aqui embaixo, ó, através de vários fatores, não só esses 3, mas experiências anteriores, raciocínio lógico, emoções. A gente chega à solução dos nossos problemas por várias formas. O computador não. O computador ele tem análises, estatísticas e cálculos. E aí o grande desafio da IA é eu conseguir bater isso aqui, ó, com que essa solução seja muito próxima dessa solução. E aí eu conseguiria dizer que o computador é, entre aspas, inteligente. Ele soube escolher uma das melhores opções dentro daquilo que fosse possível. Não seria uma palestra minha se eu não falasse de história. Rapidão aqui.
Eu consigo uma garrafinha d'água aqui, por favor? Que a garganta já está secando. Ah, muito obrigado. Seguinte, tudo começa lá, cara, é 1943. 43, eu tenho certeza que ninguém estava vivo aqui. Porque quem nasceu em 43 não está vivo mais, já faz um tempo, né? 43? Sério? Dá um abraço na sua avó. Abraça logo. Desculpa a brincadeira, tá? Um dia eu ainda vou ser expulso dessas coisas. O que o McCulloch e o Pitts fizeram? Eles criaram um modelo matemático, nada de computador, até porque, né, não tinha. Em 1943, eles criaram um modelo, que foi esse daqui, da primeira simulação de neurônio artificial. Era bem primórdio, a gente sabe que hoje não é assim, mas foi o estopim de tudo. Se você tiver que falar assim, quando começou a IA? 1943. 2 matemáticos, filósofos e psicólogos imaginaram como seria um funcionamento de um neurônio usando lógica, usando portas lógicas. Todo mundo estudou portas lógicas aqui, né? Inclusive, eu vou mostrar, vou dar um exemplo para vocês usando isso. Mas quem realmente fez a coisa acontecer foi Rosenblatt. Rosenblatt foi o cara que criou a primeira rede neural. Pegou os estudos de Pitts e McCulloch, com neurônios de McCulloch-Pitts, e tornou real, tornou executável a teoria dele. Ele criou uma coisa chamada perceptron. O que é o perceptron? A gente tem sensores, esses sensores ativam o perceptron, que seria a nossa área cerebral, similar a isso, e depois de uma série de cálculos, eu tenho uma saída, eu consigo ter uma saída. Isso é um perceptron, e até hoje, boa parte das redes neurais funcionam, o princípio delas é exatamente esse. É um monte de cálculo que é feito e ativa ou não ativa o perceptron. Vou dar um exemplo básico aqui, ó. Todo perceptron tem um númerozinho que chama viés, ou bias. Esse valor é o quão fácil é ativar ou não o neurônio para ele conseguir fazer as decisões dele. Cada entrada, cada sensor tem uma entrada, um valor e um peso, e aí ele ativa ou não o neurônio. Ó, por exemplo, vai fazer conta, é basicamente multiplicar e somar isso tudo e passar dentro de uma função. É basicamente assim. Aqui não ativou o neurônio. Mas se eu mudar os valores, em outras situações, o neurônio pode ser ativado e aí sim ele passa mais um valor e mais um peso. Ah, mas passa para onde? Passa para dentro da rede neural, porque a rede neural não é feita de um perceptron, é feito de bilhões de perceptrons. Aqui eu fiz uma bem simplesinha aqui, e para fazer uma bem simplesinha é o trabalho que deu. Então, é basicamente isso. Na prática, eu vou mostrar para vocês, ó, tem algumas imagens. Isso aqui é a imagem do primeiro computador, a primeira rede neural feito por Rosenblatt. Esse vídeo ele mostra a seleção entre homens e mulheres. Ele conseguia mostrar uma imagem e o perceptron dizia se era homem, se era mulher ou se ele ficou em dúvida. Quando ele ficava em dúvida, ele ia mexendo uma chavinha que vai aparecer ali em algum momento, dizendo assim, ó, você acertou, você errou, e aí a máquina ia se adaptando, ia se regulando. E essa foi a primeira solução de rede neural. E eu vou usar esse projeto dele para explicar um negócio para vocês. Só que aqui eu vou explicar de uma maneira mais rápida, separação entre cachorro e gato. Na verdade, eu vou fazer uma rede neural bem simples. Gente, bem simples. Quem é de análise de dados, quem é de inteligência artificial, me desculpa, mas eu tenho que simplificar as coisas. Eu montei uma rede neural bem simples, que usa 4 sensores de entrada, vocês vão entender direitinho, e a minha rede neural vai ter uma saída, que é ou não cachorro. É só isso. Vou botar uma linha de perceptrons ali na frente e vou te dizer como é que funciona o negócio. Essa primeira linha e a última linha, eu vou digitar qual é a regra dela. Todos esses perceptrons no meio amarelo são um OR. Ou seja, basta ativar um para passar para frente. Esse aqui é um AND. Só vai ativar se tiver todos ativos. Beleza? E os 4 sensores são orelha dobrada, bigode curto, focinho longo e pupila redonda. Esse primeiro, ele tem orelha dobrada, ele tem bigode curto, ele tem focinho longo, ele tem pupila redonda. Ativou todos os neurônios de entrada, todos os sensores. Os 2 primeiros lá em cima, ativa porque é um OR. Os 2 do meio também ativa porque é um OR, e o último aqui também ativa porque é um OR. Ativei os 3 neurônios no meio. O último, que é a saída, ativa dizendo que é um cachorro. Simples assim. Só que nem todo cachorro tem todas essas características.
Vou botar um outro exemplo aqui, ó. Esse cachorro, um pug, ele não tem orelha dobrada e ele não tem focinho longo. Será que vai passar pela nossa rede neural? Olha só, os 2 primeiros vai ativar? Vai, é um OR. Os 2 do meio também vai. Os 2 últimos também vai. Ativou os 3? É um cachorro. Minha rede neural está funcionando. Vamos jogar ela no extremo. Vou botar isso aqui. Vamos analisar sem o nosso cérebro. Ele não tem bigode curto, ele não tem focinho longo, mas ele tem orelha dobrada e ele tem pupila redonda. Ativei o primeiro, o do meio ali vai ativar? Não vai, porque não ativou nenhum. E o último vai ativar. Como não ativou o do meio, ele é um cachorro? Não é. E se você analisar, é realmente um gato. Só que ele estava com a pupila redonda, ele tá precisando de uma tosa urgente. Mas a nossa rede neural, bem basicona, funcionou. Certo? Isso é inteligência. Selecionou da maneira mais inteligente. É uma inteligência artificial? Sim. Foi do mesmo jeito que nós humanos faríamos? Não. Mas deu certo. Então a nossa inteligência, a nossa rede neural funcionou. Como é que eu treinaria esse modelo rapidamente também? Cachorros e gatos. Eu ia pegar vários cachorros, vários gatos. Vou pegar só 2 parâmetros, tá? Só focinho e bigode. Chamei de parâmetro X1 e parâmetro X2. Meu apresentador aqui tá bonito. Botei vários cachorros e vários gatos aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho os valores de X1 e X2, que eu vou passar para o meu perceptron, e o bias, que eu falei, que é o viés que regula tudo. E ele vai fazer uma reta. A minha função é tentar fazer uma reta que separe gatos e cachorros. Como? A rede neural vai ficar trabalhando por semanas, por meses, tentando achar um jeito de encaixar aquela linha ali de uma maneira suficiente para separar gatos e cachorros. E se a gente analisar aqui friamente, com os olhos, não dá para separar gatos e cachorros com uma linha reta, usando essa configuração. Ali quase conseguiu, olha o neurônio lá quase ativo. O que a gente faz? No lugar de usar 2 dimensões, a gente vai usar numa 3ª dimensão. Eu vou colocar, por exemplo, ali, o X3, que são orelhas. Quando eu coloco o X3 eu consigo regular mais uma característica, virou um ambiente 3D. E aí eu consigo reconfigurar esse perceptron para eu chegar a uma linha que a gente chegou agora, que eu consegui efetivamente separar gatos e cachorros. Chegamos ao negócio? Ah, não deu! Vai botar mais uma dimensão, e assim sucessivamente. Quanto mais sensores eu tenho, maior eu tenho o resultado, melhor eu tenho a separação, melhor é a inteligência. Cheguei, aquela ali é a minha configuração. Salva ela, o perceptron pode ser salvo. Depois de meses, chegamos a essa configuração. Desse perceptron, você vai fazer o quê? Você vai salvar todas as configurações de todos os perceptrons, salva num lugar e chama ele de quê? Modelo. Pode ser um modelo de texto, pode ser um modelo de imagem. No nosso caso aqui, reconhecimento de cachorros e gatos. Então, a gente pode ser um LLM, né, que é um modelo de linguagem, pode ser um modelo de imagem, de vídeo e tudo mais. Então, sempre que eu falar de modelo, e o modelo é melhor, eu não preciso ter as fotos dos gatos e dos cachorros. Ele já é capaz de descobrir isso sozinho, porque ele é inteligente. Deu para entender? Ficou claro isso? Ficou muito corrido não, né? É porque meu tempo não é tão longo. E aí eu consigo pegar qualquer cachorro, e aí se a minha rede neural está toda reguladinha, eu consigo dizer, ó, isso aí é um cachorro, mesmo sem ter as imagens de todos os cachorros anteriores. E aí, chega aquilo que eu falei. Tem gente que acha que inteligência humana é a mesma coisa que inteligência computacional. E eu acho que eu usei esses primeiros minutos, e todo mundo aqui concorda que não é a mesma coisa. Inteligência humana é de um jeito, inteligência artificial é de outra coisa. A gente tem que saber isso, porque tem muita gente hoje que bota no IA, aceita a resposta cegamente. Pede para a IA, ela respondeu, isso aqui é verdade. Então, não é. É uma resposta estatisticamente provável. É muito provável que o que eu vou te dizer aqui é verdade. E o ChatGPT faz isso, o Gemini faz isso. É porque ninguém lê. Pega a caixa de texto do ChatGPT e embaixo da caixa tem escrito o quê? Essas mensagens não são necessariamente verdade, valide, verifique se é verdade ou não, tudo isso. Então a gente tem que saber como pedir coisas para IA. E aí vem um assunto bem conhecido, né, que está muito famoso, também vou passar isso rapidamente, que é o seguinte: prompts simples dão respostas simples.
Se eu quero uma resposta mais elaborada, eu preciso elaborar meu prompt também. Tá? E aí entra o assunto que é o segundo assunto, como eu falei, depois dos fundamentos, que é a engenharia de prompt. Vou dar um exemplo de prompt simples. Você chegar em qualquer IA, cria uma lista de estados brasileiros em ordem alfabética. Todos eles vão saber fazer. Durante o treinamento dele, né, o nome dos estados foi algo que eles foram submetidos. Ele fez lindamente. Só que, imagina que é um professor de geografia pedindo. Se você faz isso, trabalho feito, copia, cola, ganhou uma nota. Mas se você for sagaz, se você for um aluno sagaz, você está usando engenharia de prompt, que é como pedir coisas para a IA, para ela te dar de uma maneira mais inteligente, mais criativa. Parte da inteligência que a gente tem hoje na inteligência artificial, parte dos nossos prompts, com certeza vocês já ouviram falar isso. E eu vou dar aqui um exemplo de prompt mais elaborado, com uma técnica que eu uso particularmente, vou compartilhar com vocês, que eu chamo de captar, que é contexto, ação, passos, template, abrangência e refinamento. Guarda essas palavrinhas que eu vou mostrar na prática com 2 exemplos a partir de agora. Vou usar o mesmo exemplo daquele dos estados. Contexto. A partir de agora, comporte-se como um professor de geografia para o ensino médio, use sempre um tom simpático, ou seja, eu contextualizo como ele vai me responder. Ação. A atividade que eu quero é você botar os nomes dos estados em ordem alfabética, que era aquele prompt anterior. Passos. Aí, esse aqui é bem bobo, né? Pega todos os nomes, coloca em ordem e tudo mais. Só que eu tenho um template. Use sempre o formato Markdown. Galera, se você não sabe o que é o formato Markdown, já começa a estudar, porque toda IA hoje, ela entende muito bem Markdown. Markdown é o HTML das IAs. Peça as coisas em Markdown e a sua vida vai ser mais fácil. Abrangência. Aí é que vem um negócio, olha a minha sabedoria. Acrescente também uma coluna contendo o nome da capital de cada estado e outras colunas adicionais com dado que você julgar mais importante para alunos definido. E aí vem o último, que é o refinamento. Ou seja, você não vai pedir uma vez, você vai pedir uma, depois você vai pedir de novo e cada vez você vai ter um resultado melhor. Fiz exatamente isso aqui. Usei como exemplo o Gemini, já eu vou usar o ChatGPT, o pessoal não está achando que eu estou sendo pago pelo Google. Apesar das vezes eles me pagarem também, obrigado Google. Olha só, olha o resultado. Se você entrega aquele outro para o teu professor de geografia ou esse aqui, quem vai ganhar a maior nota? É isso. E ele já está me entregando com links. Se eu clicar no nome do estado, abre a Wikipedia. Eu só não vou deixar ele clicar ali, porque senão a gente vai levar muito tempo. Vai clicar agora. Clica, desgraçado. Aí. Beleza? Então, é importante você usar a inteligência artificial a seu fator. Eu fiz um exemplo para vocês, usando o Captar, que foi o seguinte. McCulloch e Pitts, lembra deles? O que eu falei? Essa foto está antiga pra caramba, porque eles são antigos. O que eu fiz? Eu criei um prompt para o Veo 3. Cria para mim um vídeo onde eu quero McCulloch e Pitts num vídeo inventando o primeiro neurônio artificial. Olha o vídeo que o Veo 3 me deu. São 2 pessoas inventando. Tem alguma coisa a ver com McCulloch e com Pitts? Tem nada. São 2 velhos conversando. Só que eu peguei e elaborei um prompt usando o Captar. Se vocês perceberem, o prompt está todo em inglês. Porque o Veo 3 do Google, ele responde muito melhor ao inglês. E olha o tamanho do prompt e olha o resultado. Nesse prompt eu descrevo detalhes de cada um deles e tudo mais. E aí, compara. Qual dos 2 parecem mais com McCulloch e Pitts? Para eu usar na palestra seria muito melhor aquele outro lá. Então, prompts bons geram resultados melhores. Então, tenta fugir do resultado padrão. O conselho que eu te dou, como programador, como a galera de TI, tenta elaborar teus prompts, que os resultados são infinitamente melhores. Chegamos aqui à reta final do que eu tenho para mostrar para vocês. Agora vem a parte que eu me divirto mais. Eu vou mostrar as IAs, algumas dicas de IA para vocês usarem no dia a dia. Algumas delas podem ser batidas, né? bem batidas. Algumas delas podem ser novidades. Podem anotar. No final, vai ter um QR Code, onde vai ter todas as IAs com links, tá? Mas tirem fotos à vontade, me marquem, por favor. Isso deu um trabalhão para fazer, hein? Primeiro, vou dar 10 dicas, tá? A primeira dica, um auxiliar valioso na hora de estudar. Quem aqui conhece e está usando o Notebook LM? Que bom. E não são todos. Então, que bom que eu vou apresentar uma das melhores ferramentas dos últimos anos, na minha opinião. O Notebook LM é basicamente um modelo que você pode personalizar com a sua própria fonte.
E eu vou te dar uma dica. Foi lançado semana passada. Agora você consegue clicar lá em configurações, idioma de resposta e botar o nosso tão querido português brasileiro. Certo? Então, coloquem logo o seu notebook LM em português, senão ele vai continuar botando a preferência para o inglês. Coloquei lá, beleza. E qual é o mais legal? O exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo do meu dia a dia. A minha mãe estava para fazer uma cirurgia de catarata. Ela fez ontem, tá tudo bem com ela, graças a Deus. Beijo, mãe, te amo. O que eu fiz? Eu falei assim, vou estudar um pouco mais sobre catarata, sobre lentes e tudo mais. Quem tem algum parente com catarata e você se envolveu com isso, você sabe a dor de cabeça que é o negócio. Quando você entra no Notebook LM, você consegue botar fontes, cara, e agora tem fonte pra caramba. A gente tem fonte PDF, TXT, imagem. Eu consigo tirar foto do caderno, galera da faculdade, tira a foto do caderno, manda pro Notebook LM e fala assim, ó, essa é minha matéria, me ajuda a estudar. Você não precisa nem do livro, não precisa nem do PDF. Maravilhoso. Vou dar um exemplo aqui com catarata de mamãe. Quero estudar com esse vídeo. Pode vídeo, é do Google, cara. O YouTube é do Google. É tudo muito junto, tudo muito unido. Eu posso ir lá no Notebook LM, botar o YouTube, pegar o link de qualquer vídeo do YouTube, colocar lá e automaticamente eu já ensinei a minha IA. Estude, toda a resposta que você vai me dar vai ser baseado nesse vídeo que eu te mandei. Mas não precisa ser só vídeo, ó. Eu complementei. Eu peguei 2 PDFs bem grandões em inglês, para testar mesmo a parada. Botei em português, lembra que eu botei o idioma em português. Será que ele consegue ler um PDF todo em inglês? Um não, 2. Vou mandar lá para ele, ó. Arrastei 2 PDFs para lá. O tempo é real, tá? Aqui, ó. Esse tempo é o tempo... Ó a rodinha lá. Esse foi o tempo... Vai de graça. Que o Notebook LM estudou 2 livros. 2 livros e um vídeo. Aí, colocou todas as suas fontes? Vou te dar uma dica. Ó. Vai lá em cima na direita, em Estúdio, e aperta aqui, ó, Gerar. Na segunda dica, eu vou te mostrar o que aconteceu ali. Tá? Outras coisas que o Notebook LM de novidade foram lançadas também agora no Google I.O. Eu consigo dizer o nível de resposta, se eu quero que seja mais padrão, mais analista, se for como guia, se eu quero respostas mais longas, se eu quero respostas mais curtas. Tudo isso também é novidade. E aí, o que é maneiro? Eu consigo conversar com aqueles documentos que eu subi. Me dá uma dica aí sobre lentes de catarata. Ele vai lá naqueles livros que você mandou, estuda e te responde. E o melhor, a resposta vem toda com aqueles numerozinhos que você pode clicar e ir para a fonte original. Ó, é melhor usar a lente gelatinosa. Quem disse isso? Ele abre a fonte e te diz, olha, é melhor por isso, isso, isso. Ou seja, é um auxiliar absurdo para a sua tomada de decisão. Estudem com o Notebook LM. É maravilhoso. Eu uso o Notebook LM para preparar a aula. Mapa mental, ele já está montando mapa mental também. Ele consegue guia de estudo, enfim, ele consegue montar um monte de coisa interessante. Fuçem o Notebook LM, que vale a pena de verdade. Pô, galera que está na escada, podem sentar aqui, ó, tem lugar para caramba. Sem problema. Eu não tô brigando ninguém, tá? Se você quiser ficar sentado na escada, tudo bem. É que... né? A bunda vai ficar quadrada. Mano. Beleza. Qual é a próxima coisa que a gente vai fazer aqui? Já vamos para a dica 2, né? Ah, não. Outra coisa legal. Isso também é lindo. Foi lançado também na semana passada. Você consegue agora compartilhar seus notebooks. Ou seja, o CDF da turma fez o notebook, tá lindo, tá todo treinado, tá bonitinho. Compartilha com todo mundo. Manda o link e aí todo mundo consegue estudar. Você consegue compartilhar o notebook inteiro ou só o chat. Cara, isso não tem preço. Segunda dica ainda com o Notebook LM. Tá sem tempo para ler? Você pode ouvir. Por quê? Lembra daquele gerar que eu falei que eu ia explicar? Ele gerou um podcast de 2 pessoas conversando sobre o assunto catarata. Eu vou mostrar um trechinho para vocês aqui. Ó, lá no estúdio, tem lá aquele negócio. Eu não fiz nada, eu só cliquei em gerar, concorda? Olha o que ele faz. Galera da técnica. E são vocês... interessantes. Obrigado. Um vídeo com um olhar mais natural e um artigo científico bem completo. A ideia é entender o que é a catarata, por que ela aparece, como se trata hoje em dia e, claro, olhar essas ideias alternativas que surgiram. E, para começar, um dado que chama atenção. Catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Pensa nisso. E mais. Gente, as portas se abrem absurdamente. Ele me perguntou aqui, mas isso é pago? É grátis.
Se você usar no grátis, você tem direito a subir 50 fontes. Se você usar o pago, você sobe até 300 fontes. Meu conselho, não crie um notebook com a tua matéria inteira. Crie um notebook que te responda sobre orientação a objeto, um notebook que te responda sobre padrões de projeto. Não bota todo, geralzão, ele vai começar a se perder. Filtra e vai criando pequenos notebooks. Até para quem está usando de graça é melhor ainda, que são menos fontes, certo? Outra coisa legal, eu já falei com a equipe do Google, olha que chique que eu tô. Falei, gente, você tem que mandar gerar mais de um podcast, para você ter um banco de podcasts. Agora não, se eu quiser gerar um outro podcast, eu tenho que baixar esse e mandar gerar outro. Ah, mas agora, para que eu queria gerar outro? Porque tem um botão personalizar. Você vai dizer, eu quero que a conversa fale só sobre lentes. Dentro de todo o assunto que eu treinei, eu quero um podcast só falando sobre o que pode dar catarata. Só isso. E ele gera uma conversa de 5 a 10 minutos. Certo? Para quem paga, ele gera até meia hora. Terceira dica. Conte com um investigador bastante competente. Essa aqui eu também vou passar um pouco mais rápido, porque é uma ferramenta que a maioria já deve conhecer também. O ChatGPT, por exemplo, todos têm, né? Investigação, que é o aprofundado, né? Eu vou raciocinar, vou fazer o modelo raciocinar mais. Vou criar um exemplo aqui, ó. Mantenha a internet ligada e eu vou pedir para fazer uma pesquisa aprofundada. Ó, vou subir os mesmos 2 livros de catarata. Eu estava fissurado mesmo em catarata. E eu estou botando assim, ó, estou te mandando um material, faz uma pesquisa aí e eu preciso que seja em português, consulta as fontes para não fazer cagada. Foi basicamente esse meu prompt. E aí ele me fez umas perguntas, falou, ó, para eu fazer isso, me responde umas perguntas. Eu respondi, agora vai ser acelerado, tá? Esse daqui eu cronometrei, deu meia hora para ele fazer. Ou seja, você coloca, vai lá, meia hora depois, e olha isso aqui, ele está pensando, daquele jeito que eu falei. Ele dá assim, ó, eu acho que é melhor assim. Aí ele já bota, assim, acho melhor eu pesquisar um pouco mais sobre isso. Aí ele vai na internet e começa a pesquisar mais sobre isso. Gente, vocês não têm noção do tempo que vocês vão economizar dos seus estudos fazendo isso. Meia hora depois, eu tive lá um documento completo, mas, gente, completo, falando sobre isso. E aí, o que eu fiz? Dá para exportar ele. E aí, o que eu fiz? A quarta dica vem disso. Agora que eu tenho o estudo aprofundado, vamos fazer o seguinte? Eu quero gerar um artigo mais curtinho. Fui lá no ChatGPT e falei, ó, agora que você gerou aquilo ali, ó, cria um material mais resumido, explicando tudo para uma pessoa leiga. Só que eu liguei aqui o Canva, ou Lousa. Qual é a vantagem do Canva ou Lousa? Ele vai abrir uma área, e aí nessa área eu tenho alguns botões que eu posso configurar. Escreve mais, escreve menos, melhora o nível, escreve para um universitário, ou escreve para uma criança que está no ensino fundamental. Você consegue isso. Ó, por exemplo, ó, esse botão aqui, ó, escreve mais ou escreve menos. Esse daqui, aumenta ou diminui o nível da escrita. Esse daqui, faz os ajustes finais. Esse daqui manda botar emoji. Não sei para que botar essa bosta. Mas tem aqui. O que eu fiz com esse? Eu fiz algumas atividades, ó. Mandei aumentar o número de parágrafos e você vai ver ele refazendo o documento. Cheguei mais tarde e falei, aumenta o nível para o nível universitário. Ele vai lá e começa a fazer. Se você quiser, lá em cima tem um reloginho, se vocês olharem, dá para ver o que era o antes e o depois. Não sei se eu faço isso agora ou depois. Ah, eu fiz esse aqui primeiro. Últimos ajustes, ou seja, fui lá, melhorei, tá tudo bom. Aperta o últimos ajustes, que ele vai dar um tapa do jeito que ele escreve, vai começar a botar título, vai fazer o markdown para você. Gente, isso facilita demais. Ah, mas isso aí é só gerar o PDF e pronto, entrega o trabalho? Não é. Mas ele já vai te dar um bom começo para você. Em vez de você ler 20 livros e fazer um trabalho, você consegue mandar os 20 livros, escrever e pedir para o nível que você quiser. Aí, ó, going. Isso aqui é o que era antes e depois. Ele consegue te mostrar antes e depois o que foi gerado. Quinta dica. Essa dica eu uso pra caramba. Vai fazer trabalho, vai entregar um PDF para alguém, pega um material e pede para fazer imagem. Alguém já ouviu falar... Ah, outra coisa, ó. Dá para exportar Markdown lá, tá? Use sempre Markdown
para alimentar IA. Preciso de uma fonte, preciso mandar para uma IA. Melhor Markdown do que PDF. Fica a dica. Essa IA, não sei se alguém conhece. Vocês já ouviram falar do Napkin AI? Poucos. Quem já ouviu? Levanta a mão. Viu? Não são muitos. O Napkin é guardanapo, né? É como se você estivesse rabiscando num guardanapo. Qual é a ideia? Mandei importar o arquivo, mandei o arquivo Markdown, que eu gerei lá no ChatGPT. Ele vai levar um tempinho estudando, vai botar o documento e aí ele tem esse raiozinho. Quando eu clico nesse raiozinho, o que ele vai fazer? Ele vai analisar esse texto que está aqui e vai gerar uma sugestão de ilustração para você botar no seu trabalho. Ó, feito com inteligência artificial. Existem vários modelos, inúmeros modelos, e todos eles parecem que foram rabiscados num guardanapo. É tudo personalizável, se o texto não ficou legal, você consegue mudar. E aí o mais legal, você consegue exportar isso como um PNG transparente, um SVG, em PDF, para PowerPoint. Para PowerPoint ele ainda manda permitindo animar. Eu consigo exportar esse negócio, ou, vindo lá na biblioteca, eu consigo exportar todo o documento já com a ilustração como PDF. Olha lá, faço o download do PDF, configuro algumas coisas, tamanho da folha e tudo mais. Ou seja, você consegue, além de produzir, é uma limitação que o ChatGPT não tem, né? Você não consegue gerar imagens no meio. Agora você pode. E o mais maneiro, o Napkin, ele vai ser pago um dia. Mas hoje ele está 100% de graça e você vira um usuário Pro agora. Ou seja, ele chama você de grátis Pro. Ou seja, você pode usar tudo e um dia eles vão te cobrar. A conta vai chegar um dia, mas é isso. Sexta dica, como é que está meu tempo? Nossa, eu tenho tudo isso? Obrigado. Nem vou usar. Melhor gerador de imagens da atualidade. É indiscutível. Qual é o melhor gerador de imagens da atualidade? Não? ChatGPT. De verdade. O modelo gerador de imagem do ChatGPT é o melhor, indiscutivelmente. Tem o Imagen 3, tem o Imagen 4, mas o que eu consigo os melhores resultados e a grande vantagem do ChatGPT em PNG, transparente, não tem igual. Se vocês tiverem alguma melhor, me apresente. Seria um prazer muito grande mudar esse slide por indicação de vocês. Liguei lá a forma de ilustração e, utilizando lá a minha técnica, o que eu fiz? Ó, adicionei fotos e arquivos, subi uma imagem minha e a imagem que eu tenho na camiseta de gafanhoto, fiz um prompt bem elaborado e pedi para ele gerar uma imagem minha em PNG transparente. Olha que maneiro. O que ele fez? Ele gerou exatamente aquela imagem que estava lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês. Já transparente. Eu consigo usar à vontade. O nível de detalhamento, o nível de... também o meu prompt também foi bem elaboradinho, tá? Mas o nível de detalhes que ele acrescentou mais perto do real foi a melhor opção que eu consegui usando o mesmo prompt. Mesma coisa que eu fiz lá com o vídeo do Macoloki Pizza. Sétima dica, o melhor gerador de vídeos da atualidade. Esse também não tem desculpa. Qual é o melhor gerador de vídeos da atualidade? É o Veo 3 do Google. E eu tenho uma história legal para contar. O Veo 3, eu tenho uma palestra, no ano passado eu dei ela pelo Brasil inteiro. Alguém aqui foi na Campus Party Goiás? Eu dei uma palestra do ontem, hoje ou amanhã. Ele era todo feito com imagens. Eu fui contratado para dar aquela palestra no Google, nos escritórios do Google. E aí uma grande pessoa do Google, que eu não posso falar o nome, chegou para mim e falou assim, cara, que slides maneiros, onde é que você fez? Eu falei, então, é melhor não, né? Não, mas pode falar. Eu falei, usei o ChatGPT. Ela, caramba. Aí uma semana depois, isso ano passado, eu recebi um e-mail da Amanda, da minha gerente, essa eu posso falar, um beijo, Amanda. Ele falou assim, cara, tu não quer testar uma parada com o Google, não? Eu falei, sempre. E aí ela me mandou o Veo 3, há um tempão. E eu transformei aquela palestra toda de imagens para vídeos. Todos os slides são vídeos hoje em dia. E ela ficou muito, mas muito mais legal. De verdade. Eu usei esse gerador de vídeos aqui. Ó, o Veo 3, ele tá poderoso. E aí todo mundo tá fazendo uns certos memes, né? Isso daqui, por exemplo, ó. Som também. Vai ter som, esse tá em técnica. Eu não acredito que você veio assistir a palestra do Guanabara. Ele não fez o mundo 4 de Python. Desgraçado. Maldito. Não gosto de IA. Vamos voltar naquele ali? Vocês lembram? O que era?
cachorro bebendo água no surf, né? Cara, seria do caralho se eu acertasse, né? Eu fiz. Só que eu tava com medo de errar. Então o que eu fiz? Eu juntei todo mundo no mesmo vídeo. Mentira, eu fiz alguns. Isso tudo foi com prompt, tá? Usando o VO3. O urso tá bebendo água, o cachorro tá bebendo Coca-Cola de patins, o gato tá bebendo leite e a prancha de surf tá lá, a televisão também tá lá. Só que eu fiz algumas opções e, curiosamente, eu fiz a de vocês, olha lá. Ó. Vocês acertaram, parabéns! Muito bom! Tá lá, eu fiz lá o urso, o gato. O gato sempre bebe leite, né? Não tem como fazer de outro jeito. Mas deu lá. Quando vocês foram falando, eu falei, caraca, maneiro, deu certo. Uma delas. E foi esse software que eu usei. Eu não vou levar muito tempo, porque ele é pago. Não tem como usar ele de graça. Ah, mas Guanabara tem uma mutreta que não sei o quê. Vocês acham que eu vou vir na Campus Party e ficar ensinando mutreta pra vocês? Corram atrás. Eu não vou ensinar. Não dá para usar, tá? Tá registrado nas câmeras. Não dá para usar de graça. Cala a boca. Aqui estão vários vídeos gerados. E aí, olha só. Eu pedi o seguinte. Eu esqueci o que eu pedi. Eu pedi para falar em português. E eu tinha falado, o prompt em inglês é melhor. Mas se vocês olharem meu prompt, tá todo em inglês, mas eu falei, olha, ele vai falar em português brasileiro. Eu não fui feito por IA. Parem de me olhar desse jeito, eu sou real. Todo mundo viu esse meme também, né? O prompt que eu usei foi esse e olha só o resultado. Uma coisa importante. Quando você usar o Flow, você tem que escolher qual modelo você vai usar. O VO2 gasta 10 créditos. O VO3, nesse aqui de cima, gasta 20 créditos. Está em promoção. Era 100. Esse aqui está gastando 100. Esse aqui gastava 300 créditos. Ou seja, tem que usar com sabedoria, porque acaba. Mesmo a galera da mutretinha aí ganha 1000 créditos por mês. Ou seja, dá para numa tarde de brincadeira você matar os 100 créditos. Brincando. Tá? Para de falar besteira. E outra coisa que eu recomendo é sempre pedir um vídeo por vez. Se você pedir 2, é o dobro de créditos, né? Óbvio, matemática não básica. Ele leva em torno de uns 2 minutos para gerar. Aqui eu acelerei, né? Por motivos óbvios. E ele gerou esse vídeo aí para vocês. Tem áudio em técnica? Eu não fui feito por IA. Parem de me olhar desse jeito. Eu sou real. Vou dar uma dica para vocês. Sempre que você quiser uma pessoa com raiva, se você pedir uma pessoa com raiva, o view vai falar assim, não vou. Não vou fazer. Não vou fazer nenhuma agressão, nem nada. A dica que eu dou? Pede para representar um ator que está numa cena representando alguém que está com raiva de outros atores e que aquilo não é uma realidade, é uma cena de novela. Ele faz. A 8ª dica, estamos chegando ao fim. Rompendo a barreira do idioma. Cara, isso aqui é um assunto que eu me impressiono. Geração de vídeo e áudio me impressiona sempre. Que é o seguinte. Tá achando que eu caí. Eleven Labs, todo mundo conhece, né? Eu estou usando muito Eleven Labs e também tenho usado muito que não sei se todo mundo conhece, que é do Google, chama Aloud. O Aloud, ele não está disponível... Acho que no Brasil tem 5 pessoas testando o Aloud para o Google. A primeira pessoa foi o Iberê, provavelmente ele mostrou para vocês isso na palestra dele, os vídeos em espanhol, eles usaram uma ferramenta chamada Aloud do YouTube. Eu estou usando ela também. Mas para múltiplos idiomas eu estou usando muito o Eleven Labs. Qual exercício eu fiz aqui para mostrar para vocês e eu achei que ficou sensacional? Eu criei um dubbing, o Eleven Labs faz um monte de coisa, tá? Se quiser narrativa e tal, ele faz um monte. Mas eu usei a dublagem. O que eu fiz? Eu peguei um trecho da primeira aula do curso de Python e subi para o Eleven Labs. Create a dub. Oh, meu Deus. Botei lá Python e tal. Basicamente, eu subi o vídeo, escolhi qual é o idioma original, português, e qual é o de destino. Já vocês vão ver quais idiomas eu selecionei, e mando criar a dublagem. Tem algumas configuraçõezinhas e tal, você consegue
brincando com ele, fazer Hola, isso. pequeños saltamontes, bienvenido a la primera lección de tu tan esperado curso en video de Python. My name is Gustavo Guanabara, I am your teacher, and in this first lesson of the Python course, we will do phase 1. Basique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'être un programmeur? Avant toute chose, examinons une statistique d'une organisation à but non lucratif appelée Code.org. In 10 Jahren werden wir 1.400.000 Programmierer. Und das große Problem dabei ist, 大きな問題は、この調査によれば、今と同じペースで人材を育成し続けると40万しかいないことです。Ανθρώπους που ξέρουν ένα πρόγραμμα δίζουν και δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός για να αντιληφθεί ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε ένα έλλειμμα 1.000.000 προγραμματιστών. Gente, eu não saberia falar... Tirando o inglês e o espanhol ontem eu arrebentei no espanhol. Tá? A galera da Campus Party Argentina aí, nossa senhora, mandei um portunhol absurdo a noite toda. Graças a Deus eles estavam bebendo vinho, deu para entender tudo. Gente, olha aí, e vocês perceberam que é a mesma voz falando em vários idiomas? Cara, isso realmente me impressiona demais. Ele não faz tanto sincronia labial, ele não faz... a minha boca não vai falar inglês, eu continuo falando, mas a gente já está acostumado com isso, né? A boca do ator está em inglês e áudio em português, sem problema nenhum. E eu estou tentando fazer uns testes bem legais, principalmente do curso de Python. Eu quero lançar o curso de Python em vários idiomas, porque é um curso que eu dediquei muito carinho, muito tempo, e ele está muito caprichado. Nona dica, o verdadeiro limite é a sua imaginação e um punhado de direitos autorais. Tem uma outra ferramenta, alguém já ouviu falar do Google Whisky? Então, eu vou apresentar uma ferramenta para vocês, tem pouca gente que levantou a mão. O Whisky, ele é uma ferramenta para quem não quer ficar preparando prompts muito grandes, mas que também não precisa de resultados tão reais. Vou botar um exemplo aqui, ó. O que o Whisky faz? Você escolhe o assunto pode ser um prompt ou pode ser uma imagem. Vou botar a imagem e vou fazer o upload da minha foto. Certo? O ambiente também pode ser um prompt ou uma foto. Dessa vez eu vou usar prompt. E vou botar lá, um hospital. Ou seja, eu quero o meu personagem, eu, em um hospital. O ambiente, eu botei animação 3D. Ou seja, ele vai gerar uma imagem do que ele interpretou a minha imagem dentro de um hospital, e ele já identificou que eu sou um médico. Eu não pedi para que eu fosse médico. Mas eu botei lá, agora eu botei lá, o usuário é um médico e tudo mais. E é muito curioso que eu pedi com a minha foto e ele fez o Gabriel do Código Fonte TV. Eu mostrei para ele, eu estava com ele até anteontem, e a Vanessa falou assim, caraca, vocês, para computação gráfica, vocês são irmãos gêmeos. E ele fez o Gabriel. Aí eu pedi, afasta a câmera aí, porque está muito perto. Ele afastou. E aí, eu fiquei magrinho demais. Eu falei, não, vamos ser honestos. Ó, bota uma gordurinha aí. Aí ele sacaneou. Filha da puta. E não diminuiu. Dane-se. E o mais maneiro, ele tem um recurso de animar agora. Tudo isso que eu te mostrei até agora no Whisky é gratuito. Você pode usar à vontade. A parte de animação, não. Tem que ter crédito para poder comprar. E ele usa o mesmo crédito do View, né? Do Google AI como um todo. Olha só o que eu fiz. Eu botei um prompt e o Whisky se vira bem em português, tá? Personagem acena para a câmera simpaticamente. Só isso. Tá? Ele vai gerar, obviamente leva mais tempo que isso. E olha só isso. Ele usa o modelo VO2, tá? Por enquanto. Ou seja, ele não gera áudio. Mas assim que eles ligarem o VO3, já vai poder gerar áudio também. Posso baixar e usar à vontade. E com o mesmo setup, eu preparei alguns exemplos, olha isso. Não sou eu, mas ficou legalzinho. Aquele bonequinho ali ficou muito legal. Eu no formato Simpsons. As tatuagens foram com Jesus. Eu tive que explicar, tá? Que eu tenho uma tatuagem colorida num braço, preta e branca no outro. Mas gostei bastante dos resultados. A 10ª e última dica, deixa ele ser seus próprios olhos. Isso aqui foi um recurso que já saiu há algum tempo, mas curiosamente, sempre que eu mostro, tem gente que ainda se impressiona. Vocês sabem que no ChatGPT agora tem aquela conversa, né? Você consegue conversar com ele, e que agora você consegue abrir tua câmera. Eu fiz um exemplo muito prático. O primeiro exemplo que eu fiz foi o seguinte, eu estava no estúdio, e aí eu estava com a câmera, e eu não lembrava como é que configurava uma parada na câmera. Eu abri e falei assim, cara, eu estou precisando fazer essa configuração na câmera
E eu não sei, você consegue ver que câmera é essa? Ele falou, isso aqui é uma Blackmagic de não sei o que, tal. Falei, tá, me ensina qual é o passo a passo que eu tenho que ir no menu para poder fazer tal coisa. E ele acertou. E aí eu fiz um outro exemplo aqui, já que o Blackmagic é uma coisa muito técnica. Eu fiz o seguinte, eu entrei no carro e pedi uma ajuda para mexer no ar-condicionado e ligar e desligar o carro, usando o ChatGPT. Olha o resultado. Olá, tudo bem? Oi, tudo certo? E você? Como posso ajudar hoje? Eu posso ligar a câmera aqui para você me ajudar numa coisa? Claro, pode ligar a câmera. Estou aqui para ajudar. Ok, me ajuda aqui. Eu tô dentro desse carro, mas eu não sei fazer algumas coisas. Você consegue me ajudar? Claro, tô vendo que você tá no interior de um Jeep. O que Porra, tá você gostaria escrito, de né? fazer? Você sabe que carro é esse? Parece ser um Jeep Compass, pelo design do volante e do painel. E ela Posso te acertou. ajudar com alguma função específica? Eu queria saber como é que eu mexo no ar-condicionado. Claro. O controle do ar-condicionado está logo abaixo da tela central. Você pode ajustar a temperatura usando os botões físicos ou pela tela, se for um sistema digital. Tenta procurar os ícones com setas para cima e para baixo. Se precisar de mais detalhes, me avise. Eu achei aqui os botões de cima e para baixo. O que eu faço com eles? Ótimo! Esses botões ajustam a temperatura do ar-condicionado. Pressione a seta para cima para aumentar a temperatura e para baixo para diminuir. Você também pode ajustar a velocidade do ventilador nos controles ao lado. E eu tentei enganar ela, Eu ó. desligar o carro agora. Eu preciso desligar ele. Para desligar o carro, você pode apertar o botão de ignição. O botão de ignição geralmente fica do lado direito do volante, próximo ao painel. Ele costuma ser um botão redondo. Aí eu botei de propósito o botão errado. Pode estar mais abaixo ou perto da alavanca de câmbio. Tá, Se precisar de mais orientação... Você tá vendo ele? Sim, eu vejo. O botão de ignição está à esquerda do volante. Ele falou esquerda do volume, mas é o da Start Stop. esquerda, né? É esse botão aqui, redondo? Esse botão é para o volume e o sistema de áudio. O botão de ignição é o que está ao lado esquerdo do volante, marcado com Start Stop. Certifica-se de estar apertando o botão correto. Se precisar de mais ajuda, me avise. Vê aqui se é esse botão. Exatamente, esse é o botão. Pressione ele para desligar o carro. Tudo certo agora? Beleza, muito obrigado. Eu De me nada. empre... Se precisar de mais alguma coisa, tô aqui. Boa sorte. E é isso, vocês conseguem fazer isso com qualquer coisa. Está no equipamento eletrônico, precisa usar certas funções, pede ajuda. Às vezes ele erra, tá? Vou ser bem honesto com vocês. Mas, boa parte das vezes, ele acerta. E aí, voltamos àquela pergunta que parecia idiota lá na frente. A do cachorro não, que já foi. Você conseguiria fugir de um guepardo e tudo mais? Na verdade, desde o início, desde que eu entrei aqui, o guepardo nunca foi um guepardo. O carro de Fórmula 1 nunca foi o carro de Fórmula 1. O guepardo é o nosso tempo. O guepardo é todas as nossas tarefas que nós temos que desempenhar no dia a dia. E esse tempo está correndo atrás da gente o dia inteiro. Ele não para. A gente tem a sensação de que a gente não conseguiria fugir dele de forma alguma. A gente é atropelado pelo tempo. Assim como um guepardo atropelaria a gente se fosse na vida real. E o carro de Fórmula 1 não é o carro de Fórmula 1, é a IA, que é uma ferramenta muito nova que a maioria das pessoas, tirando a gente, né, que a gente é da área, não sabe usar da forma mais inteligente e que, se soubesse usar da maneira mais inteligente, conseguiria fugir um pouco mais do guepardo que está vindo, do tempo que está vindo tentando atropelar ele. Então, o objetivo dessa palestra foi justamente te dar um ferramental para você conseguir explicar para uma pessoa leiga que IA não é inteligência humana, mas é um tipo de inteligência que chega a uma solução, pode ser próxima ou pode ser até melhor do que a nossa, mas que a gente tem que validar porque tudo é baseado em cálculos, tudo é baseado em estatísticas. Eu espero sinceramente que alguma parte dessa palestra tenha te ajudado. Eu espero sinceramente, se vocês gostaram das coisas que eu falei aqui, vocês acessem lá o curso de IA, é só ir no YouTube, curso de inteligência artificial, está lá no curso em vídeo, está gratuito, o primeiro módulo está completo, o segundo módulo começa a sair daqui a alguns dias, então eu convido vocês a assistirem essa aula. Galera, muito, mas muito, muito obrigado. Valeu, meu povo. Obrigadão mesmo. Esse QR Code que está aqui, além do link para o curso e tudo mais, tem o link de todas as IAs que eu falei ali. E ainda tem um bônus maior ainda, que é uma IA, é um site que mostra outras IAs
Né? Ah, eu quero uma IA para estudar inglês. Aí ele vai te mostrando várias. E você consegue ligar um botãozinho do free, de você conseguir IAs que ainda estão grátis. Beleza, meu povo? A gente vai abrir para perguntas. E eu sei que a primeira pergunta é se vai ter foto. A gente vai ter foto, que é o seguinte, a galera da organização vai orientar vocês, a gente vai ter um meet and greet. Eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final e atender todos, porque eu tenho uma gravação com o Sacani. A gente vai gravar o Sacani, com o episódio do Sacani. Mas amanhã eu estarei de volta na Campus Party e a gente vai organizar também um horário para tirar foto. Caso você não consiga, 1000 desculpas, vocês entendem que é muita gente, mas eu vou tentar atender de forma de foto. Eu queria poder ouvir a história de cada um, né, conversar e tudo mais, mas infelizmente não é possível. Quem tiver alguma pergunta, é só chamar que o nosso colega aqui vai levar para vocês. Diga. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Guanabara, sou o professor Eliel. Tem uma galera aí que eu trouxe para cá. Prazer, meu professor. Professor é prioridade aqui. Eu acho que eu já indiquei você para umas 15 mil pessoas. Muito obrigado, professor. Todos estão aqui. Então, tem uma pergunta relacionada à IA, né? A questão do aprendizado. Por exemplo, você colocou ali na questão da geração de artigos, principalmente. Sim. Nós que somos professores temos essa parte. Há uma preocupação nessa questão da produção futura, né? Como é que vai ficar essa produção futura? Porque a gente ralou lá atrás para criar os artigos. Hoje não, um aluno, ele pega ali 20, 30 artigos, ele monta o próprio artigo dele. Como é que você imagina que vai ser isso futuramente? Eu acho que tudo na vida tem que mudar. Eu sou da época, por exemplo, vou usar TI como exemplo. Eu terminei o meu técnico, meu ensino médio em 1994. De 94, a gente estava fazendo tela de terminal, estava fazendo programa de terminal. Depois vieram as janelas, aí joga fora, as linguagens pararam, as antigas, e vão para as janelas. Aí depois das janelas mudaram para os aparelhos de dispositivos móveis, depois dos dispositivos móveis mudou para a internet, enfim. A gente tem que se acostumar com uma mudança, a gente está passando por uma mudança agora. Eu me preocupo muito com a produção de conteúdo, com a produção de artigos, a produção científica, porque ela vai sim ser abalada pela IA. E nós, com a nossa inteligência, nós vamos ter que fazer os nossos alunos entenderem que a produção acadêmica auxiliada por IA é ok, mas que a gente tem que estudar o suficiente para validar se aquilo ali que ela está dando é verdade e melhorar aquilo que ela está colocando. Senão, a criatividade passa do criar. Tá? O termo criar envolve a criatividade. Criatividade tem o criar dentro. E as IAs, elas são generativas, elas não são criativas. Então, a partir do momento em que eu estou gerando alguma coisa, eu estou parando de criar certas outras coisas. Então, quando eu boto para o IA para ele criar um artigo, ele vai criar um artigo com a mesma cara de todo mundo que pediu o mesmo artigo. O que eu acho que vai começar a acontecer? Vão despontar academicamente os artigos que são mais criativos do que generativos. E a própria academia, eu espero, que vai começar a não punir, mas não valorizar, a mostrar para os alunos que se você só está gerando, você não está criando. A nossa ciência depende de todos vocês criarem coisas, não gerarem coisas. Então, o conselho que eu posso dar para vocês é o seguinte: use a IA para gerar, use seu cérebro para criar. Isso a gente vai montar uma academia muito mais legal. Pode ser utópico? Pode, faz parte de todo professor sonhar com o melhor. Eu sou professor, eu sonho com o melhor. Os meus alunos que eu vou atender, eu vou tentar ensinar eles a serem criativos e menos generativos. Usar a generação para auxiliar na sua criatividade. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar em sala de aula. Valeu? Próxima pergunta. Aqui, Gustavo. Ah, sim. Boa tarde, eu lembro bem? de você, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela lembrança. Eu e Leila somos da sala, eu sou o Washington. A gente conversou a primeira vez em 2010 em Recife. Sim. E falamos sobre inovação e várias coisas. Naquela época, podcast era uma coisa utópica. E eu queria saber de você como que a gente se mantém atual nesses tempos atuais, mantendo vivo com todas essas inovações que a gente tem hoje. Então, a gente está passando agora por esse momento de turbilhão de mudanças. Então, o que a gente está fazendo? Vocês estão fazendo a coisa certa. Vocês estão participando de evento, vocês estão estudando ferramentas, vocês vieram aqui e receberam 10 dicas minhas. Tá, a qualquer momento, se você me encontrar no evento, se quiser me dar uma outra dica, venha e a gente vai começar a melhorar a partir disso. Porque uma vez que isso tudo estiver estabelecido, as IAs que sobreviveram, porque a gente está passando por uma bolha de IA agora. Em algum momento, a coisa vai esfriar e aí a gente vai ficar com as IAs
clássicas, as que sobreviverem. Ah, sobrou o ChatGPT, o Gemini e o Notebook LM. A gente vai virar ferramentas do dia a dia, assim como Word, Excel e PowerPoint. Então, se você... Agora eu estou achando que a gente está vivendo num momento muito legal, que a gente está nesse turbilhão, então ninguém sabe de tudo. Poucas pessoas sabem de tudo. Então, o que a gente tem que se fazer é sempre se manter curioso para o resto da vida. Acreditem, vocês vão ter que fazer isso para o resto da vida. Manter a curiosidade para poder usar essa ferramenta da melhor maneira e se aproveitar, tirar o melhor proveito dela. Então, assim, é um desafio que eu estou tendo também. Eu estou tendo que reformular. Por exemplo, a gente está reformulando o curso de algoritmos. O primeiro curso de algoritmos do canal, ele está um curso atual ainda, dá para aprender com ele, mas ele não envolve IA, ele não envolve programação fora do computador. Então, eu estou tentando trazer essas ferramentas para dentro de tudo isso. Eu vi que o pessoal está formando uma fila aqui, as fotos acho que não vão ser aqui. Galera do Meet and Greet, as fotos vão ser aqui? Rafa? Oi, Rafa. As fotos vão ser aqui não, né? É porque está formando uma fila aqui. Não adianta essa fila, tá? Desculpa. Respondido? Acho que tem um ali na frente e acho que a última vai ser a sua. Olá. Ó, então você está sendo censurado, brincadeira. Microfone azul, galera. Vai lá, tenta aí. Oi. Oi, tudo bom? Guanabara, é um prazer te conhecer. Eu sou de Janaúba, Minas Gerais, e é uma honra estar aqui para o senhor. Minha pergunta é, eu aprendi muito com você, apesar que você carrega o mercado de programadores nas costas. Nem tanto, nem tanto. Né? E a minha pergunta é, como faço para lidar com a síndrome do impostor, que ainda mais com as IAs e tudo mais? E quando que sai o Python 4, o Mundo 4, sai quando? Eu fiz essa piada aqui no início do Mundo 4. O Mundo 4 já está em produção, tá? Eu estou produzindo 12 slides. É porque o Mundo 4, o Python, o curso de Python foi uma grande coisa que eu criei, mas que me dá um trabalho muito grande. Eu estou criando os slides para poder começar as gravações. Acredito que para o próximo mês a gente já começa as gravações. Aí vai para o período de finalização, que tem as animações e tudo mais. A minha previsão é que na época da Black Friday a gente lance o Mundo 4 de Python. Não completo, mas já que tenha umas 2, 3 aulas já de adianto. Estou nessa missão aí, torçam por mim, de verdade, que está indo. Síndrome do impostor. Cara, a gente tem que ter noção de que a gente não vai saber tudo, não adianta. A gente acaba se comparando com outras pessoas, se comparando com a galera do Instagram, se comparando com youtubers e tudo mais, e saiba, todos nós que produzimos conteúdo também passamos por isso. Tá? De vez em quando eu passo e falo assim, caraca, será que vale a pena ainda continuar criando conteúdo para a galera e tudo mais, e não sei o quê? E todos nós passamos. Conversando, vários passaram por isso, o Whindersson Nunes passou por isso, o Iberê já passou por isso, e já contou abertamente. Estou falando só os que contaram abertamente, tá? Fora os que eu conheço e que passaram e que eu não vou ficar entregando colega aqui. O Castanhari já passou por isso. Eu estou dizendo, eu já passei por isso. Então, assim, faz parte do nosso cérebro tentar sabotar a gente diariamente. Será que vale a pena eu subir num palco? Gente, na Campus Party 3, eu estava dando uma palestra e existiam 50 cadeiras aqui na frente. Corta para hoje, Campus Party 17, eu dando palestra num estádio, cara. Se eu lá atrás falasse assim, eu não vou ser capaz de dar uma palestra para 50 pessoas, eu jamais estaria aqui. E hoje eu estou com um desafio muito grande, porque o Google me chamou para dar palestras em inglês e em espanhol. E já 3 vezes eu neguei, porque eu não me sinto preparado para falar em inglês, para falar em espanhol. Para numa conversa eu me viro. Agora, numa palestra, eu não fui capaz de dizer sim para eles. Isso foi uma derrota que eu passei no último ano, bem dura para mim, mas graças a Deus os convites continuam. Eles falaram, não, a gente não desistiu de você, vai treinando, que um dia você vai lá para os Estados Unidos, vai dar palestra em inglês para a galera do Google, porque eles têm que ouvir o teu jeito de ensinar. Isso é um orgulho muito grande, mas eu ainda não me sinto preparado. Isso é uma síndrome do impostor também. Prepara a cabeça, pede ajuda quando precisar. Né? A melhor coisa é pedir ajuda, eu sempre digo isso. Está com problema na cabeça, quando a gente está com problema no braço, a gente vai ao médico para cuidar do braço. A gente tem um problema de estômago, a gente vai no médico para cuidar do estômago. Porque quando a cabeça falha, quando a cabeça nos engana, a gente não é capaz de procurar um médico e falar assim, tô com problema. A galera fica, é um preconceito muito grande, eu sou maluco, eu não sou maluco. Eu tenho isso dentro da minha casa, meu pai é assim. Mas eu tento que isso não aconteça dentro da minha família também. Temos mais uma? Que aqui está escrito tempo. Temos mais uma? Gente, desculpa, infelizmente não é possível. Eu estou indo agora para a área do Meet and Greet para tirar foto com o máximo que eu conseguir para vocês. E a gente está tentando falar com o Sacani para ver que horário eu vou gravar.
não se esqueçam, amanhã também estarei na Campus Party. Me procurem pra gente. Se você não conseguir tirar foto hoje, amanhã estarei de novo para tentar tirar foto com o máximo de pessoas possível. Valeu, gente. Mais uma vez, muito obrigado.